Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, Maiara Sincera, o seu jeito de estudar a palavra fora da caixa. Você deve estar estranhando, né? Eu comecei assim, meio horripilante, né? O clima aqui hoje, mas você já vai entender o porquê, tá bom? Apenas lembrando pra vocês que se vocês estão chegando pela primeira vez e não são inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Halloween. Quem aí gosta de Halloween? Deixa aí nos comentários. Eu gosto do Halloween? Não, eu não gosto do Halloween. O que é que você pensa sobre o Halloween? O que é que você já ouviu falar sobre o Halloween? Você acha que Halloween é uma coisa do diabo? Halloween pode ser uma coisa de Deus? Cristão pode celebrar o Halloween? Então fique ligadinho porque nós vamos conversar isso hoje nesse vídeo. Hoje é dia 31 de outubro e costumeiramente essa data ela é celebrada ao longo do mundo como sendo o dia do Halloween. É uma festa que é muito conhecida nos Estados Unidos, provavelmente é daí que você deve conhecê-la, certo? Mas a festa de Halloween não é uma festa que é apenas celebrada nos Estados Unidos, não. Ela é uma festa que é celebrada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Só que o que acontece é que aqui no Brasil, ela não é tão conhecida como ela é conhecida fora. Inclusive hoje nos Estados Unidos é feriado. Então o Halloween lá é considerado um feriado. E quando se fala de Halloween, eu acho que eu já sei, eu imagino o que é que vem à sua mente. Aquelas abóboras, né, recortadas com aquelas caras engraçadas ou assustadoras. Você tem uma luminária, né, umas luzinhas dentro dela. Você tem aquelas pessoas fantasiadas. Você tem aquela galera saindo pra rua, né, fantasiado e perguntando na porta da casa das pessoas, né, gostosuras ou travessuras. É basicamente assim que a gente conhece o Halloween. Nós também conhecemos Halloween através de vídeos que falam sobre o assunto, através de filmes. Inclusive, nesse último mês, saiu, né, um lançamento de uma dessas franquias no cinema que tem essa temática. Nós temos livros que falam sobre isso, poemas. Então, o assunto do Halloween, ele é um tema que ele é bem conversado, que ele é bem discutido e é algo que as pessoas se interessam. Uma coisa que talvez nós provavelmente não tenhamos pesquisado é a origem do Halloween, da onde veio o Halloween, da onde surgiu essa cultura. Será que sempre foi assim? Será que no lugar de sua origem era assim que ele era comemorado? O que é que está por trás dessa festa? E quando se fala de Halloween, as opiniões se dividem dentro das igrejas, dentro do cristianismo. Para alguns é algo que o cristão não deveria participar. Para outros não tem problema nenhum, afinal de contas é só uma festa das muitas que existem mesmo. Quando nós vamos para a história, nós entendemos, descobrimos pelas informações que existem que o Halloween é uma festa que teve sua origem na Irlanda. E essa festa, ela era celebrada justamente para comemorar aí a mudança de estação. A celebração do fim do verão e do surgimento de um novo ciclo com novas colheitas. A festa de Halloween era tradicionalmente celebrada pelos celtas no século XVI. E essa festa era uma festa de celebração para o fim da estação do verão, para o começo de uma nova estação e o começo de novas colheitas. Dentro dessa festividade também havia a celebração, o cultivo, a comemoração de um deus que era chamado o Rei dos Mortos. E ali as pessoas faziam as suas festividades, faziam as suas celebrações e faziam as suas oferendas. Quando nós viajamos um pouquinho mais do tempo, chegamos ao 8º século, o Papa Gregório, ele teve, digamos assim, uma ideia de conciliar as duas festas numa tentativa de atrair quem tinha essa cultura celta para essa celebração. Nós sabemos que dentro do calendário de feriados religiosos do cristianismo, do romanismo, né, do cristianismo papal, no caso da Igreja Católica, nós temos a celebração do Dia de Todos os Santos, que acontecia no dia 1º de novembro. Então, houve aí, no 8º século, uma conciliação entre essas duas celebrações, entre essas duas comemorações. Nós, então, vemos ali o Papa Gregório tentando conciliar essa celebração ao Rei dos Mortos com o Dia de Todos os Santos. Inclusive, a própria palavra Halloween, na sua origem, é uma palavra que remete à véspera de Todos os Santos. A palavra vem do inglês e significa ali justamente um dia
antes, ou a véspera de Todos os Santos. Então nós percebemos aí no 8º século uma tentativa, né, de conciliar essa festividade pagã com o dia de Todos os Santos, que é celebrado inclusive até hoje em todo o mundo, né, no dia 1 de novembro. E quando eu paro para pensar nisso, pessoal, eu lembro que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, nós temos exatamente um momento na história em que nós podemos encontrar o cristianismo, digamos assim, fazendo esse flerte com o paganismo. E quando eu estou chamando, né, o Halloween de paganismo, não se ofenda, eu chamo de paganismo porque as suas origens vêm de um povo pagão. Por isso eu chamo de paganismo. E quando nós temos o cristianismo tentando se conciliar, se unir com essa festa para poder atrair os que são dessa cultura para dentro do cristianismo, nós temos aí um casamento entre cristianismo e paganismo. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, isso mesmo, no Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, ali nós vamos ter uma narrativa histórica que é contada por João lá na ilha de Patmos, onde ele mostra um momento em que o cristianismo ele começa a ter esse flerte com o paganismo. A princípio, a ideia era muito boa, que era usar aquilo que é comum para as pessoas que não estavam acostumadas com o Cristo, falar com eles dentro da sua linguagem para poder atraí-los à fé cristã. Só que nós vemos dentro do Apocalipse, ao longo da história também, que isso só não podia dar certo. Porque quando o cristianismo começou a se mesclar e a se misturar com o paganismo não se tornou mais cristão por causa disso. O paganismo, na verdade, foi o cristianismo que se tornou mais pagão. E ao invés da boa influência do cristianismo afetar o paganismo, foi o paganismo que impactou com muita força o cristianismo. Então, se você pesquisar bem sobre a origem do Halloween, sobre o seu propósito, claro que se você for para a internet você vai encontrar muitas histórias. Inclusive uma das lendas urbanas que eu particularmente já ouvi sobre o Halloween é que aquela brincadeira de criança de sair nas casas dizendo gostosuras ou travessuras e fazendo aquelas brincadeiras de Halloween, diz as lendas urbanas que era uma forma das crianças. As crianças tinham que fazer aquilo para não serem possuídas por demônios e um monte de coisas mais. Então se você for para a internet você vai encontrar muito conteúdo sobre isso. Mas se você for pesquisar em fontes históricas, você vai ver que o Halloween, na verdade, ele tem esse lado do culto a um deus que era considerado o rei dos mortos, com a celebração de um começo de um novo ciclo, com a celebração da chegada de novos frutos de uma nova colheita. Quando eu volto para a Bíblia, e por que é importante nós como cristãos pensarmos nas coisas que a gente curte, nas coisas que a gente gosta e na forma como nós fazemos as coisas. A Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, ela fala o seguinte, e sim, gente, eu não estou vindo aqui até vocês hoje para dizer é pecado ou não é pecado, é certo ou não é certo, não, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para apenas ajudá-los a pensar um pouquinho nessa questão e ajudá-los a enxergar um pouquinho além do que talvez você tenha visto o assunto até aqui. Quando a gente abre ali em Mateus, por exemplo, no capítulo 7, eu quero ler esse texto para você, que eu acho que é um texto que vale muito a pena ler. Mateus capítulo 5, aliás. A gente encontra Jesus dando um conselho para os seus discípulos. E se você se considera um amigo de Jesus, um seguidor de Jesus, eu acho que esse conselho vale para você também. Quando a gente abre aqui em Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, Jesus fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Ou seja, nesses dois versos que eu compartilhei com vocês aqui, o texto fala para nós o seguinte, que nós somos o sal e a luz. Sal e luz. O sal só faz sentido quando ele está misturado à massa. E a luz só faz sentido quando ela brilha no meio da escuridão. Então nós, gente, temos que tomar um cuidado muito grande quando nós formos conversar com aquilo que é pagão. Cuidado para que aquilo que é pagão não paganize você. Nem tudo que é pagão paganiza, isso é um fato. Você como cristão tem que conhecer o que as pessoas conhecem, tem que ler o que as pessoas leem, tem que conhecer a forma de pensar do século que você vive. Mas cuidado para que você não perca a sua essência de sal e de luz. Cuidado para que você não esqueça o chamado que Jesus veio fazer para você. Ser sal e ser luz é estar misturado.
mas é não perder a essência. O sal, ele tem que estar misturado na massa para dar sabor, e a luz, ela tem que estar nas trevas para poder brilhar. Então nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Hoje é dia 31 de outubro. O mundo está comemorando o Halloween. Será que o mundo está comemorando o Halloween do jeito que ele era comemorado originalmente? Ou será apenas mais uma mistura de crenças entre o paganismo e o cristianismo? E você que é cristão, você curte o Halloween? Por que você curte o Halloween? Você curte o Halloween porque você acha legal sair fantasiado e pedindo doces nas casas, se é que você faz isso? Ou você curte o Halloween porque você entende que essa festa aponta para um novo começo, aponta também, de certa forma, para a morte, e a única maneira que a morte ela poderá ser vencida não é através do Rei dos Mortos, mas é através daquele que venceu a morte. E por falar sobre aquele que venceu a morte, isso daí vai ser um tema para um outro vídeo, porque um outro feriado está se aproximando e esse faz parte do nosso contexto. Hoje você precisa pensar nisso. Quando eu me misturo com a minha cultura, eu me misturo porque eu quero impactá-la com o Cristo, ou eu me misturo porque, na verdade, eu já estou aculturado a ela, eu já estou paganizado a ela, e agora eu quero tornar o Cristo tão pagão quanto tenho sido eu na minha forma de viver. Pense nisso e lembre-se, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e, é claro, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Eita, gente, tem uns morcegos aqui voando. Tchau, gente, tchau. Se eu conseguir escapar dos morcegos. Tchau.